Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Estamos aqui nesse momento para dar continuidade às curiosidades das bodas de Caná da Galileia. Queridos, se você tem sido abençoado com esses momentos de reflexão, deixe o seu comentário, deixe aí o seu like e também você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para juntos estarmos edificando nossa vida com Cristo e também passando um tempo com Deus, ok? E quero dar continuidade a essa passagem muito rica de aprendizado e algumas curiosidades que nós temos dentro dessa passagem. Quero dar continuidade no versículo 5 e 6, tá bom? Se você perdeu os outros vídeos, as outras postagens, ela sempre estará no nosso canal disponível para você estar acompanhando, e aconselho a você a pegar desde o início para que você venha entender com mais clareza e ter melhor compreensão. E o versículo 1 de capítulo 2 de João, o versículo 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Queridos, nós estamos num ambiente, dentro desta passagem de um casamento, onde acaba o vinho, a mãe de Jesus o procura e ela vai dizer para os servos, após ela ter falado com Jesus, ela vai falar para os servos: Fazei tudo o que ele vos disser. O interessante é que eles não questionam nenhum momento. E eu sempre me indaguei por que eles não questionaram. Eu sempre me indaguei por que eles não se importaram. E a primeira coisa que me vem à mente é que aquele que é servo, ele está ali para servir e não questionar o seu Senhor. Existem muitos de nós, ou às vezes nós mesmos, queremos questionar com Deus aquilo que Ele tem já falado conosco. Nós queremos justificativas da mão de Deus, do agir de Deus, do milagre de Deus. Nós procuramos agir não na fé, mas na razão, aonde queremos ter respostas para tudo. E se algo fugir do nosso conhecimento ou compreensão, a gente rejeita e se omite e não faz e nem obedece. Precisamos fazer mais como estes servos que obedeceram, que fizeram, que se dedicaram a realizar a tarefa que lhes foi imposta. Qual é a tarefa que você tem rejeitado da parte de Deus e que tem ficado um rastro de prejuízo, tanto na sua vida quanto na vida de outros? Porque imaginem a rejeição destes servos. Olha que interessante. Imaginem a rejeição destes servos. O que causaria naquele casamento, naquela festa de casamento? Você já parou para pensar nessa situação? Porque eles estavam em uma situação
em que eles poderiam arruinar aquele casamento por não obedecer à ordem do mestre. E como nós nos colocamos como servo do Senhor, precisamos obedecer, independente se o benefício será para nós. Existem muitas pessoas servindo só em benefício próprio, mas estes servos, a qual a Bíblia nos mostra, eles estavam servindo e o benefício não seria deles, entende? Acabou o casamento foi uma ruína. O que esses servos, eles tomariam em prejuízo? O que eles seriam prejudicados? Em nada. A festa não era deles, não era da parente deles. É como você ir a um casamento hoje e os garçons se recusarem a servir. O prejuízo é de quem? Dos garçons? Não, em hipótese alguma, mas sim daquele que organizou a festa, daquele que está fazendo. Então, quando a gente olha para esta passagem, a gente percebe estes servos obedecendo uma ordem que eles não seriam beneficiados. Porque servir através de benefício não é serviço, é trabalho. Você está trabalhando ao invés de estar servindo. Porque o serviço é voluntário, o servir é voluntário. Agora o trabalho é pago, o trabalho é remunerado. Você ganha para trabalhar, mas servir é abrir mão do seu direito de ganhar para beneficiar outra pessoa. Como tem sido a sua forma de servir? Você tem servido ou você tem trabalhado? Porque eu trabalho pensando no final do mês, no quanto eu vou ganhar, no que eu vou ser remunerado. Mas quando eu sirvo, eu me preocupo em servir, em saber o quanto eu vou agradar, o quanto eu vou ser útil para a vida de outra pessoa. E eu obedeço ao Mestre, independente da ordem que Ele me dá. Faço uma pergunta a você. Qual tem sido a sua forma de servir? E para concluir, existe algo interessante aqui, que eles tinham que encher de água 6 talhas da purificação. E a medida que ele dá aqui de 2 ou 3 metretas, isso são medidas da época, isso é equivalente aproximadamente de 600 litros de água. Aproximadamente 600 litros de água. E nós estamos falando de uma época onde não existia água encanada. Você entende isso? Que deveria ir até um certo lugar, buscar água e voltar, encher a talha, voltar ao lugar, pegar mais água. Você entende o trabalho? Você entende o esforço? Você entende a dedicação? Você entende a obediência? Porque esses servos, além de estar fazendo um serviço que beneficiaria outro, eles estavam se esforçando para que aquilo fosse realizado. Servir não é por dinheiro, não é por algo em troca ou benefício.
E também eu vejo aqui que servir não é somente quando estou disposto ou quanto dá para fazer. Estes homens se esforçaram para dar o seu melhor e encher aquelas talhas que aproximadamente daria 600 litros de água. Pare para pensar, uma caixa d'água menorzinha, ela tem 500 litros de água. E você já se imaginou enchendo esta caixa de água sem um encanamento, sem o auxílio de uma bomba, sem o auxílio de um equipamento que jorgue a água e coloque ela lá? Estes homens estavam se empenhando para que o melhor pudesse acontecer. Quantos de nós, quando olhamos as dificuldades, deixamos de servir? Quantos de nós olhamos e dizemos, podemos dizer, não, puxa vida, 600 litros? Não, eu carrego 30. Eu 50. Aí o outro pode dizer, até 100 dá para mim. Mas você já imaginou que existem muitas pessoas que querem até fazer, querem até obedecer, mas tem que ser da forma que ela quer, do jeito que ela bem entende e na medida que ela quer? Hoje está chovendo, não vou na igreja. Hoje o sol está muito quente, não vou na igreja. Hoje está frio demais, não vou na igreja. Hoje trabalhei, estou cansado, não vou à igreja. E tantas outras dificuldades que elas enxergam e as paralisam de buscar a Deus, de ajudar o próximo, de estar oferecendo algo para Deus. Quero, junto com você, refletir nesses 2 versículos e entender que o servir está muito além do que imaginamos. Mas o principal do servir é obedecer. Obedeça com prazer, obedeça com carinho, obedeça sem questionar. Que Deus abençoe a sua vida e que juntos possamos crescer em Cristo Jesus. Um grande abraço e que o Senhor ilumine o seu caminho.